Neste vídeo, você conseguirá configurar o assistente de configuração rápida em um servidor Panasonic NS500. O método para configurar um Panasonic NS500 é por meio do console de manutenção via web. Como o nome já diz, o console não está baseado no desktop, mas na web. Portanto, para configurar o KX NS500, devemos usar um navegador da web compatível, como Mozilla Firefox, Google Chrome ou Microsoft Internet Explorer. Para fazer login, basta abrirmos o navegador escolhido e inserirmos o endereço de IP do servidor na seção de endereço do navegador. Por padrão, o endereço IP é 192.168.0.101. Quando o servidor KX NS500 receber a solicitação, ele retornará a seguinte página. A tela de login, basta inserirmos o nome de usuário, que neste caso é installer, e a senha, que é, por padrão, 1, 2, 3, 4, para o usuário installer. Clicamos em Login. Nesse momento, o servidor valida as credenciais inseridas e concede acesso a essa seção do servidor, KX NS500. Este vídeo abordará as definições do assistente de configuração rápida. Depois que o servidor, KX NS500, validar as credenciais, você visualizará a primeira tela do assistente de configuração rápida. O assistente de configuração rápida o orientará em todas as etapas do processo, para configurar as várias definições necessárias para executar uma configuração inicial. A primeira etapa é definir a linguagem do console de manutenção da web. Neste vídeo, a linguagem usada para o console de manutenção via web será o inglês. O próximo passo é definir se este servidor funcionará como uma unidade standalone ou um escravo em uma One-Local Network. Este vídeo focará apenas a inicialização do servidor como uma unidade standalone, portanto, devemos selecionar Standalone. Para obter detalhes sobre a rede One-Local Network, consulte outros vídeos. O próximo passo é definir o código de área do PABX. Este código varia por país e é usado para ajustar certos valores definidos, que atendem aos requisitos do respectivo país. A próxima etapa é configurar a senha do usuário installer. Como foi mencionado anteriormente, a senha padrão é 1, 2, 3, 4. Porém, é fundamental mudar essa senha para uma mais complexa. Como mostrado na seção seguinte, recomendamos enfaticamente que uma senha seja complexa, para obter máxima proteção. Modifique a senha periodicamente. Vamos definir uma senha. A última etapa é uma opção para ativar uma licença temporária da rede One-Local Network. É apenas aplicável com a opção escravo, selecionada na opção anterior. Para obter detalhes sobre a rede One-Local Network, consulte outros vídeos. Quando essas configurações forem confirmadas, clicamos em Próxima. Existem 6 principais seções no assistente de configuração rápida: data e hora, numeração, operador, tronco, LAN e VoIP (ext). Em fuso horário, precisamos definir o fuso horário em que o servidor será instalado.
Por padrão, ele usará o fuso horário definido do PC, usado para configurar o servidor. Para modificar o fuso horário, basta usar os seguintes menus de caixa suspensa. Em local, devemos definir a hora e data atual. Por padrão, ele usará o fuso horário definido do PC, usado para configurar o servidor. Para modificar a hora e data, basta clicarmos no campo, e uma caixa de diálogo será exibida, para facilitar a inserção. Primeiramente, necessitamos ajustar a data usando o calendário e, em seguida, a hora usando as barras de rolagem para hora, minuto e segundo. Existe também um recurso de ajuste automático de tempo, que sincronizará o relógio interno com uma fonte de horário externa. As opções são: desativar este recurso, usar ISDN e o ID de chamada FSK, em que o fornecedor nos envia o horário, por meio de sua linha de serviço, e, por SNTP, onde precisamos introduzir um endereço de IP. A última configuração é para o horário de verão, que pode ser ativado ou desativado. Os detalhes dessas configurações são explicados em outros vídeos. Quando essas configurações forem confirmadas, clicamos em Próxima. A próxima seção é Numeração, onde definimos determinadas configurações para combinar a numeração do PABX com o plano de numeração desejado pelo cliente. Vale lembrar que os prefixos do plano de numeração não podem ser repetidos entre recursos, portanto, a mudança de parâmetros afetará as opções disponíveis em outras seções. Existem 3 subseções: número do recurso, acesso CO, número do operador, e valor padrão de seleção para o plano de numeração. Em número do recurso, definimos o método usado para acessar os recursos do PABX. Tipo 1, ou com asterisco, simula a numeração do recurso nas séries TDA, TDE. Tipo 2, ou sem asterisco, simula a numeração do recurso em sistemas legados, como a série TD. Como descrito anteriormente, a mudança entre tipo 1 e tipo 2 afetará as opções disponíveis nas seções inferiores. Em acesso CO, número do operador, definimos o método usado para acessar a linha livre CO, ou o ramal do operador. A primeira configuração é para o número de acesso CO, em que podemos escolher entre 0, 1 e 9. A segunda configuração é para o número do operador, em que podemos escolher entre 0 e 9. Como você pode notar, a seleção de uma opção na primeira configuração limitará as opções disponíveis na segunda. Em selecionar valor padrão de plano de numeração, definimos o plano atual de numeração, que será aplicado para os ramais, fixos e móveis. Podemos definir se o plano de numeração será composto por 3 ou 4 dígitos. Adicionalmente, dependendo das opções selecionadas nas seções anteriores, podemos definir se a numeração do prefixo poderia começar com o número 1 ou 2. Essas configurações servem como uma configuração fácil para uma instalação inicial, mas esses valores podem ser alterados nas telas de configuração do sistema atual. Quando essas configurações forem confirmadas,
clicamos em Próxima. A próxima seção é Gerente, Operador, onde definimos os ramais para o gerente e operador. Os ramais disponíveis serão adaptados às opções selecionadas na seção anterior. Em ramal de gerente, definimos o ramal que poderia ser atribuído à classe de serviço 64, para privilégios do gerente. Para selecionar o ramal, clicamos no menu de caixa suspensa e selecionamos o ramal desejado. Em operador, definimos o ramal que seria atribuído ao destino do operador. Para selecionar o ramal, clicamos no menu de caixa suspensa e selecionamos o ramal desejado. O ramal do operador é também o destino padrão para muitas condições específicas de chamadas, como transferência para um ramal desconhecido, entre outras. Quando essas configurações forem confirmadas, clicamos em Próxima. A próxima seção é Tronco, em que definiremos determinadas configurações que afetam troncos. Existem 3 subseções: modo de discagem CO, seleção de PRI30 e 1, e grupo de distribuição de chamadas recebidas. Em modo de discagem CO, definimos o método usado para discar em troncos analógicos. As 2 opções são DTMF ou pulso, dependendo do método exigido pelo provedor do serviço. Em seleção para PRI30/1, definimos o tipo de sinalização usada para troncos digitais de 30 canais. As 2 opções são PRI30 e 1. PRI30 usa o tipo de sinalização ISDN, enquanto o I1 usa DR2 para sua sinalização. A opção escolhida aqui dependeria das especificações do provedor de serviço. Portanto, você deve consultá-lo. Essa opção apenas afetará as configurações do servidor, se estiver instalada uma referência de cartão KXNS 5290. Além disso, essas configurações podem ser alteradas nas telas de configuração do sistema atual. Para obter mais detalhes sobre I1 e PRI, consulte os vídeos. Em grupo de distribuição de chamadas recebidas, definimos configurações automáticas, que envolvem o recurso DIL de troncos analógicos e o recurso ICDG. Selecionando Sim, o sistema definirá automaticamente o primeiro ICDG para o primeiro destino DIL, e assim por diante, até um máximo de 64 troncos. Além disso, cada ICDG receberá 32 ramais. Para obter mais detalhes sobre ICDG e DIL, consulte os vídeos. Quando essas configurações forem confirmadas, clicamos em Próxima. A próxima seção é a LAN, em que definimos todos os parâmetros correspondentes à interface da LAN do servidor. Existem 3 subseções: endereço de IP da unidade principal para servidor DNS e para DESP. Em endereço de IP de unidade principal, definimos os parâmetros de rede que fornecem conectividade para a rede do cliente. Existem 2 opções: definição de um endereço de IP automaticamente pelo DHCP, ou definição de parâmetros de rede de forma estática. DHCP significa Protocolo de Configuração Dinâmica de Host.
Um servidor de DHCP fornecerá parâmetros de rede, como endereço de IP, máscara de rede, default gateway, servidor DNS, entre outras configurações disponíveis. Isso permite configuração eficiente e controle de endereçamento de IP em todo o domínio de transmissão. Para obter mais detalhes sobre DHCP, consulte os vídeos. Ao selecionar DHCP, a rede precisa ter um servidor de DHCP disponível no domínio de broadcast, e todos os parâmetros da rede serão obtidos automaticamente. Ao selecionar estaticamente, precisamos definir o endereço de IP, máscara de subrede e gateway padrão. Todos esses parâmetros precisam ser fornecidos pelo pessoal de TI da empresa para evitar conflitos de rede. É importante observar que o gateway padrão permitirá acesso a outras redes. Portanto, se esta configuração for deixada em branco, o acesso a outras redes não será possível. Em endereço de IP de servidor DNS, definimos o local do servidor DNS responsável por resolver nomes de domínio. Em endereços IP, existem duas opções: definição de um endereço IP automaticamente pelo DHCP, ou definição de parâmetros de rede de forma estática. Ao selecionar DHCP, a rede precisa ter um servidor de DHCP disponível no domínio de broadcast, e a rede de DNS será obtida automaticamente. Ao selecionar estaticamente, precisamos definir o endereço de IP dos servidores preferidos e alternativos. Normalmente, um roteador tem servidores de DNS configurados para resolver nome de domínio. Portanto, podemos inserir endereço IP do roteador, ou gateway padrão. Em endereço de IP de DSP, definimos os endereços IP que serão usados para as interfaces DSP. Existem duas opções: definição de um endereço de IP automaticamente pelo DHCP, ou definição de parâmetros de rede de forma estática. Ao selecionar DHCP, a rede precisa ter um servidor de DHCP disponível no domínio de broadcast, e os endereços IP serão atribuídos automaticamente. Ao selecionar estaticamente, precisamos definir o endereço IP das duas interfaces do cartão de DSP. Existem muitas considerações a serem feitas durante o uso de cartões de DSP. Consulte outros vídeos para obter detalhes sobre o DSP. Quando essas configurações forem confirmadas, clicamos em Próxima. A próxima seção é VoIP XT, em que definiremos determinadas configurações que suportam a instalação de interfaces de ramal IP. Existem 3 subseções: número de ramais IP, modo de registro de terminal IP e servidor de DHCP. Em número de ramais IP, temos uma opção de definir determinadas opções, que instalarão automaticamente cartões de interface virtual. Na primeira coluna, você pode determinar que tipo de ramal está sendo configurado. Na segunda coluna, você pode introduzir o valor atual de terminais para ativar, com base em tipo de telefone. Na terceira coluna, você pode definir que cartão virtual de ramal fornece conectividade com o tipo de telefone específico. Na quarta coluna, você pode monitorar a quantidade de cartões virtuais de ramal que está sendo usada.
Para adicionar terminais, basta introduzir a quantidade na segunda coluna baseada em tipos de telefone. É importante destacar que existem duas restrições que se aplicam ao tentar adicionar os telefones. Uma exceção é que o número máximo de terminais IP precisa ser menor ou igual a 128. Se introduzirmos 129 em terminais IPPT, um menu será exibido nos informando que o limite foi alcançado. A segunda restrição é que o número máximo de cartões virtuais precisa ser menor ou igual a 4. Se usarmos o valor 1 em UT, UDT e telefone SIP, e, em seguida, tentarmos colocar 65 em IPPT, um menu será exibido informando que o limite foi alcançado. Você pode notar que o limite de terminal 128 não foi alcançado, mas à direita, o número máximo de cartões foi alcançado. Em modo de registro de terminal IP, definimos o método que o servidor permite para registro terminais compatíveis. Podemos escolher entre inserção manual, automática total e número de ramal. Detalhes sobre como registrar terminais usando estes modos são explicados em outros vídeos. Em servidor DHCP, podemos definir configurações básicas para o serviço DHCP fornecido pelo servidor KXNS500. Basta ativarmos o serviço e definir um endereço inicial e final de IP, usado pelo serviço para atribuir endereços IP. É importante notar que para ativar o serviço DHCP, um endereço de IP estático precisa ter sido inserido na seção anterior. Para obter mais detalhes sobre DHCP, consulte os vídeos. É importante notar que a ativação deste serviço pode criar conflito de rede, se a empresa usar o mesmo domínio de broadcast, para fornecer DHCP para outros terminais. Portanto, você precisa consultar o administrador de rede da empresa antes de ativar este recurso. Quando essas configurações forem confirmadas, clicamos em Finalizar. O seguinte diálogo é exibido mostrando a necessidade de reiniciar o servidor, para que algumas mudanças sejam aplicadas. Isso conclui o vídeo Configuração Fácil. Forneça sua opinião sobre esse vídeo para melhorias futuras.